Agora vai, gente. Agora! Aí, Agora eu estou lhe vendo. Boa noite, final. professor. Tudo bom? Finalmente. Essas coisas acontecem. Então, boa noite É, a todos. Deixa eu apresentar nosso convidado. Primeiro dizer quem eu sou, porque muita gente não me conhece. Eu sou Bruno Lameia, eu sou pesquisador do Justo Política, sou doutorando em Direito pelo FPE, né? E vou ter o grande privilégio, o grande prazer, agradecer a professora Flávia, que é a nossa coordenadora de Justo Política, de entrevistar o professor Aloysio Lima Barbosa, que hoje nos dá a honra de lançar aqui conosco o seu livro, que na verdade é a publicação da sua dissertação de mestrado, né, Luiz? Chamado A uhum. Concórdia do Sucesso, o sentido da ação para as pessoas no meio empreendedor, ensejos de inscrição moral. Dissertação essa que foi prêmio, né? Foi premiada, prêmio CAPES de dissertação. Então, um trabalho que eu tive o prazer de ler, até para poder estar aqui e discutir contigo, né? Te entrevistar, né? E assim, posso dizer assim, sem nenhum excesso, sem nenhum elogio exagerado, que poucas vezes eu vi um trabalho com um repertório tão, assim, tão denso e tão assim, dá gosto ler o seu trabalho. Assim. Então, professor, boa noite, viu? E você fica à vontade aí. Primeiro, diga para as pessoas onde é que elas encontram o seu livro, né? Como é que elas conseguem. Né? E você pode fazer Uhum. suas considerações iniciais e depois a gente passa para as perguntas. Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Obrigado ao Juiz Política, né, por me convidar. Eu também, antes de tudo, né, não foi o prêmio CAPES que ela ganhou, Bruno, foi o prêmio do PPGS, né, que solicitou a Uhum. publicação, né? Sim, sim. Foram duas dissertações selecionadas. Mas Bom, premiada. é, é, Não seja modesto, não seja modesto. é, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz porque é sempre bom poder revisitar o trabalho, né? Principalmente um trabalho de dissertação que essa dissertação ela tem uma característica meio paradoxal, né? Ela em 1 ou 2 anos ela meio que ficou desatualizada e depois ela se reatualizou de uma forma que eu não esperava, assim. Então a conjuntura brasileira empurrou a minha dissertação para frente e aí foi interessante revisitar algumas coisas dela para ver isso. E aí eu queria agradecer o Juiz Política por ter essa oportunidade. Bruno, que é um colega muito querido, a gente se aproximou bastante nesse último, acho que 2 ou 1 ano, não sei. O tempo para mim agora é um É uma conceito coisa. muito relativo. Verdade. E agradecer a professora Flávia também, uma professora muito querida. Tanto o Flávia quanto o Bruno são meus maiores interlocutores no trabalho de tese e nos devaneios da vida do Brasil. E eu fico muito feliz de estar discutindo com o Bruno esse trabalho. Fiquei muito impressionado também que o Bruno leu o livro. E Lógico. Eu tenho que isso é ler. muito, Como é que eu vou muito discutir com um sociólogo como você e não vou ler o livro? Eu vou falar besteira aqui, tenho que ler. vai nada. Tenho que ler sim, Aloysio. E assim, foi a leitura muito fluida e assim, texto denso. Agora aprendi muito, como eu disse no privado, né? Então é um privilégio ter aqui e poder lhe entrevistar, como eu disse. E para a gente começar, né? Esse teu trabalho você finalizou quando? Essa dissertação você defendeu em que ano? Eu defendi no comecinho de 2014, Bruno. Eu 2014, finalizei né? a pesquisa no final de 2013 Uhum. e defendi no comecinho de 2014. Aí eu acho que a pergunta que eu faço, que talvez seja a mais, não sei se é a mais óbvia, enfim, mas para mim acho que é uma das mais importantes, né? Como é que você chegou nesse objeto de pesquisa, né? 2014 o Uhum. Brasil começava, digamos assim, a iniciar esse processo de crise política, de surgimento de outras ideias. E aí, como você bem falou, né? Esse discurso do empreendedorismo hoje está muito em voga e tal. Como é que você pensou nisso lá em 2014? Assim, o que foi que te trouxe? Como é que você chegou nesse objeto? Bruno, assim, você sabe muito bem, acho que boa parte das pessoas que entram na pós-graduação sabe que a busca por um problema de pesquisa é quase uma busca existencial, né? A gente entra pensando uma coisa e no meio do caminho a gente meio que muda, né? Digamos assim,
eu entrei no programa, no PPGS da UFPE, querendo estudar concepções de felicidade. O que, o que, o que tinha, digamos, nos valores relacionados ao capitalismo, a essas transformações recentes do capitalismo, né? E aqui eu estou usando um conceito de capitalismo tanto quanto genérico, a gente depois pode debater um pouco isso, sem, digamos, eu não estou normativizando o conceito de capitalismo, eu estou tratando como um tempo histórico que organiza determinadas demandas produtivas. Eu queria ver, dentro desses valores do capitalismo, o que cabia à felicidade. Só que, ao defender o projeto, eu vi que isso era um pouco tanto quanto difícil, né? Assim, a gente pode ter tantas concepções de felicidade quanto pessoas no planeta, digamos assim. Mas nessa busca eu vi que havia um aspecto da felicidade que poderia me ser útil, não pelo conceito de felicidade, mas o que ela representava, que era justamente a felicidade na realização de si. E isso relacionado muito às atividades produtivas. Então eu pensei, certo, eu posso não ter como empiricamente verificar esse conceito de felicidade, mas eu posso ver como ele está relacionado a outras coisas. E aí que me veio, numa fatídicas conversas com o meu orientador, que a gente poderia focar no discurso empreendedor. Que um dos aspectos do discurso empreendedor não é necessariamente a felicidade propriamente dita, mas a possibilidade de satisfação na realização de si. E daí eu já tinha um campo empírico delimitado, e aí foi a busca por como contornar isso empiricamente. É por isso que eu fui para a Sociologia da Moral e lá eu tentei delimitar quais valores poderiam ser associados a essa ideia de empreendedorismo. E vejam, especialmente em 2013, o discurso, essa ideia de empreender, ela ganhou um boom muito grande por conta da crise econômica que já estava se avizinhando, né? E a crise do Estado brasileiro que já começava a se delimitar de alguma forma. Então, eu tinha ali a possibilidade de ver como as pessoas do meio empreendedor mobilizavam esses valores. E aí, enfim, é como eu disse, né? Pós-graduação é uma eterna busca por alguma coisa. Uma hora, ou a gente acha organicamente, ou a gente tem que A achar gente tem que achar porque o caso chegou. Exatamente. Falando nisso, assim, mais ou menos. você tocou num ponto que eu já queria te perguntar. Você citou o teu trabalho logo no início no campo da sociologia da moral, né? Você até falou um pouco disso, né? Aqui no Jus Política, nós somos digamos assim, nós somos um grupo de pesquisa, como você bem sabe, que tem a raiz no direito, mas nós tentamos fazer uma transversalidade com outras ciências, outros campos da teoria social. Mas acredito que para o nosso público, até para o nosso grupo de pesquisa, a delimitação desse campo da sociologia da moral talvez seja um tanto quanto, digamos assim, misteriosa ainda. Eu queria que você falasse um pouco, o que é que quando você fala de sociologia da moral, qual é o campo que você está querendo se referir? Eu até percebi que, ao final, na conclusão, você talvez não tivesse nem tão convencido de que fosse especificamente um trabalho de sociologia da moral. Você fala, olha, eu acho que em alguns momentos, ou de repente, eu posso ter, digamos assim, partido para uma discussão de sociologia moral mesmo, né? E você faz uma articulação também com a filosofia moral. Esse campo que você se refere, que parece nortear a tua discussão, a que você se refere especificamente? Vamos pensar assim, tudo em ciências sociais vai depender um pouco da lente do que a gente olha um determinado objeto, certo? Para que a gente não entre aqui em polêmica sobre o que é moral, qual o conceito de moral, e inclusive, se a gente for para a antropologia, seria mais efetivo falar em moralidades, digamos assim, mas basicamente o que eu estou lidando quando eu falo de sociologia da moral é justamente as condições de possibilidade sociais de surgimento de determinados valores morais. Então, o que é que isso significa? Significa dizer que, em determinada medida, eu estou tentando mapear como, do ponto de vista sociológico, determinados valores surgem e como esses valores podem ou não guiar as práticas das pessoas. Então, quando eu falo em sociologia da moral, eu estou falando nesse campo amplo que está pensando como surgem, se estruturam, como mudam e como deixam de existir
valores morais. E só que, veja, isso não é uma discussão abstrata num sentido conceitual, não é? Eu não estou lidando com um sentido, digamos, uma moral filosófica, metafísica. Eu estou lidando com uma moral que organiza ou pode organizar ações e práticas. Então, nesse sentido, para mim, para analisar um valor moral, a gente precisa analisar a prática relacionada àquele valor moral. Então, nesse sentido, eu estou lidando justamente com essas condições de possibilidade que articulam valores e práticas. E é engraçado, porque se a gente for pensar isso pode ser, e é justamente a minha dúvida no final da tese, que dúvida é que eu mantenho ela até hoje, é que um valor moral, ele é também uma disputa política. O significado de um determinado valor, ele é objeto de disputa. E por ser objeto de disputa, ele está mobilizando vários outros sentidos que não necessariamente é aquele sentido inicial que ele surgiu. Por que isso acontece? Porque quando a gente articula moral e prática, a gente abre a possibilidade do próprio valor mudar. Sim. Se aquele valor não justifica mais uma determinada prática, aquele valor vai ser abandonado a partir da dinâmica da interação entre as pessoas, da dinâmica das ações, enfim. Então, basicamente, essa ideia de sociologia moral é justamente as condições de possibilidade de surgimento social dos valores morais. E aqui é engraçado, né? Aqui não é uma discussão, digamos, normativa, né? Uma sociologia moral com M maiúsculo. Seria mais uma sociologia da moral, no sentido analítico mesmo. O problema é que quando a gente vai estudar empiricamente a moral, a gente vai ver que a moral ela é a intersecção de vários campos. Existe uma moral política, existe uma moral econômica, existe uma moral, sei lá, profissional. Existem várias concepções de moral que estão muito mais relacionadas às práticas do que necessariamente esse conjunto amplo de valores. Não sei se ficou claro. Não, ficou sim. Ficou sim. É mais ou menos isso. Eu queria dar as boas-vindas ao pessoal que está entrando. Nós estamos entrevistando o professor Aloysio Barbosa, né, sobre o seu livro A Concórdia do Sucesso, o Sentido da Ação para Pessoas do Meio Empreendedor, Ensejos de uma Inscrição Moral. Né? Então, Aloysio, eu queria deixar à vontade a todos que estão assistindo, se quiserem fazer alguma pergunta para o professor Aloysio, só deixar nos comentários, que eu pergunto com o maior prazer. Né? Então, Aloysio, aproveitando que você mencionou essa questão, que aparece ao final do teu trabalho, quando você realmente parece se perguntar em que medida a reflexão de uma sociologia da moral nesse campo do empreendedorismo, ou de maneira geral, talvez, ela não implica necessariamente numa travessia, numa transição para uma sociologia política, né? Você chega a fazer, acho que a tua conclusão, ela faz coloca esses dois pontos, né? Uma sociologia moral, talvez para uma sociologia política. Né? Como é que você enxerga essa transição, digamos assim? Como é, por exemplo, como pensar, por exemplo, o problema do empreendedorismo a partir da lente, do foco da sociologia política? Como é que você conectaria isso com a discussão que você faz, que é mais própria da sociologia da moral? Não sei se eu estou sendo claro na minha questão. Eu queria entender bem como é que você vê essa travessia de um campo para o outro. Eu vou usar o empreendedorismo como exemplo por conta do livro, mas você vai perceber que talvez a gente pode aplicar isso inclusive ao direito, ou pelo menos a alguns fenômenos jurídicos, propriamente ditos. E tem sido engraçado minha atividade de tese por conta disso, né? Eu estou revendo alguns fantasmas com outras máscaras agora, né? Mas vamos pensar o seguinte. A questão do empreendedorismo é que, digamos, o pulo para uma discussão política se dá na medida em que o empreendedorismo enquanto valor, ele começa a virar, ou pelo menos as pessoas que mobilizam esse valor, começam a falar no empreendedorismo como critério de mudança social. Só que isso em si não seria um problema. Porque, enfim, a gente está falando de práticas e práticas que podem gerar algum tipo de mudança. Qual é o pulo disso? É que, em termos valorativos, o empreendedorismo passa a ser visto como único critério de mudança social. Então, associado a isso, você tem vários discursos de desmantelamento dos serviços essenciais do Estado, você tem o surgimento de uma contestação muito do
discussões como a autonomia financeira se dá através, sei lá, da libertação da carteira de trabalho. Então, você tem várias coisas que tornam essa discussão valorativa do empreendedorismo como uma discussão política. É como se o dever ser do espírito empreendedor fosse um dever ser político, fosse um modelo de sociedade posta, digamos assim, ou fosse um modelo de sociedade desejável. É nesse sentido. Não, fica à vontade, conclua, desculpe. Não, é nesse sentido que a gente pode fazer essa transição. Veja, essa transição ela não é obrigatória. A gente pode analisar esse fenômeno a partir das condições de possibilidade dos valores morais, mas meio que eu caí numa discussão política. Entendi. E não à toa, 2 anos depois, digamos assim, João Dória Júnior, que era o grande bastião dessa propaganda empreendedora, ele vira prefeito de São Paulo, justamente com esse discurso do empreendedorismo como único critério de mudança social. Que ouvindo agora, me ocorreu o seguinte, eu queria saber a tua opinião, o que é que você pensa disso. Né? Eu cresci, provavelmente você também deve ter crescido, ouvindo que o principal, ou talvez o único meio de ascensão social, se você já não nasce com dinheiro, é a educação. Né? Então, você acha que, de alguma forma, esse dever ser empreendedor, essa lógica do empreendedorismo como único critério de sucesso ou de progresso social, ela se substitui ou vai se, digamos assim, se fundindo com a ideia da educação? Porque a gente vê, por exemplo, hoje uma demanda por disciplinas de empreendedorismo na escola, por exemplo, ou a entrada desse mainstream nos cursos, por exemplo, de universidade. Você cita isso especificamente com uma tese que você trabalha da área de administração, em que a administração deixou de ser um campo mais gerencial para entrar para esse campo do empreendedorismo. Você faria essa relação? Você acha que faz sentido ou são coisas diferentes? Assim, Bruno, é engraçado porque se a gente for, os manuais de gestão e esses manuais de prática empreendedora, né, eles têm uma relação ambígua com a educação, assim, do ponto de vista do que significa a educação. Porque, ao mesmo tempo que é um manual, né, portanto, é um objeto educativo em um certo sentido, ao mesmo tempo que acontece isso, também a gente vê uma certa desconfiança com processos educativos em geral, assim, seja, sobretudo, o ensino superior. Onde eu me lembro que em 2014, agora eu não vou saber o nome, não. Ou foi em 2013 ou foi em 2014, a Veja, ela fez um especial de meio de ano com a capa era o seguinte, os novos heróis brasileiros. E a capa estava lá, Eike Batista, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Roberto Justus, Dória, e enfim. E essa reportagem, boa parte desses perfis, a coisa que mais se ressaltava era que eles não tinham passado pelo curso superior. Eles não precisaram entrar na faculdade para virar grandes empresários. E tem uma coisa muito engraçada nisso, que, veja, tem um episódio dos Simpsons que Lisa vai levar Bart para uma feira educativa na escola, porque Bart queria abandonar a escola. E nessa feira educativa, tá lá vários grandes empresários, tá? Justamente Steve Jobs, Zuckerberg. Aí Lisa pergunta para Zuckerberg, mas, senhor Zuckerberg, o quanto o senhor estudou para chegar aonde o senhor está hoje? Aí Zuckerberg olha para ela e diz, não, mas o que eu estudei foi ler o formulário de cancelamento da universidade. Eu abandonei a universidade. Eu parei de estudar. Então, é essa relação ambígua com os estudos que aparece, inclusive, nos manuais. E aí, toda essa literatura meio autoajuda, meio mainstream do empreendedorismo, esses livros, sei lá, Geração de Valor, A Garota do Vale, toda essa literatura, ela tem uma relação muito ambígua com a educação. Ela pensa a educação, você tem que estudar o seu campo de atuação, mas você não precisa estudar formalmente. Ninguém precisa necessariamente estudar para empreender, desde que esse empreendimento ele seja criativo, ele seja autônomo, ele seja... É como se fosse mais importante outros valores do que necessariamente, digamos assim, os estudos. E isso se dá de forma muito ambígua, muito ambígua.
Porque, por exemplo, no caso brasileiro, as faculdades de administração elas têm um papel muito importante na consolidação dessa estrutura para empreendedorismo. Não necessariamente em termos educativos, mas a gente está falando de projetos, parcerias com o setor privado, estágios, uma série de coisas que dependeram, em certa medida, das faculdades de administração. Agora, do ponto de vista valorativo, essa ideia de espírito empreendedor, ela tem uma relação ambígua com a educação. E assim, ficou não, claro. ficou assim. E de bate pronto, assim. O que é que você entende por empreendedorismo? Na medida em que eu fui lendo o teu livro, eu fiquei com uma coisa na cabeça, assim. O que é que, para você, o que é que distingue essas formas de empreendedorismo no capitalismo contemporâneo, esse espírito do empreendedorismo no capitalismo contemporâneo, da ideia de inovação, de autonomia, que já estavam presentes numa tradição, digamos, primeira do capitalismo. Você mesmo cita que, por exemplo, a ideia de mão invisível do mercado de Adam Smith, de alguma forma está associada com a capacidade das pessoas de inovarem e de se autorregularem propriamente. Né? O que é que distingue o nosso tempo da ideia de inovação que parece, digamos assim, está muito associada à tradição do capitalismo? Uhum. Isso é interessante, Bruno, porque definir empreendedorismo é quase uma tarefa, eu não sei, assim, eu não sei sem hiperbolizar a coisa, porque é engraçado como, especialmente em manuais, a ideia de empreendedorismo, ela está justamente associada com essa ideia que já está em Adam Smith, já está, enfim, nessa tradição mais longeva do liberalismo, essa ideia de inovação, digamos, de progresso, enfim, todos esses valores já estão lá. E cada pessoa que eu entrevistei, ela me define o empreendedorismo a partir de elementos muito diversos, digamos assim. É como se cada pessoa tivesse uma noção na cabeça do que é empreendedorismo. Só que o que é diferente aqui? O que é diferente aqui é que justamente hoje a organização valorativa do capitalismo ela depende dessa ideia de empreendedorismo para poder justificar um determinado tipo de ação. Porque, digamos assim, e aqui eu estou comprando a tese de Luc Boltanski e F. Capello, né? A tese de transformação nos espíritos do capitalismo. O empreendedorismo ele está associado justamente a esse terceiro espírito do capitalismo, que surge ali nos anos 60 e 70, onde o que era mais importante era o fim da regulação do trabalho, a reorganização produtiva, o fato de que é melhor você usar a criatividade do que a repetição, o fato de você lidar com empresas com esquema flexível, esquemas flexíveis do trabalho. No fundo, é aquela passagem, digamos assim, anedótica do empregado para o colaborador. Essa noção de colaborador aqui, ela leva em consideração outros elementos que a noção de empregado não tinha. Então, quando a gente está numa loja de departamento e você vê no som, colaborador fulano de tal, compareça a determinado setor, esse colaborador aqui, ele está sendo entendido por outras chaves do que antes, quando era entendido como empregado. Isso é muito importante, só abrindo um parêntese, porque a própria relação com o trabalho, em muitas dessas pessoas, é muito ambígua. Porque, por exemplo, eu tenho uma entrevista, eu não vou me lembrar exatamente a área de trabalho da pessoa, mas ela se orgulhava muito de passar 16 horas trabalhando. 16 horas, sei lá, cuidando do negócio, lidando com fornecedores, essas coisas. E é engraçado como ela cobrava do empregado que esse empregado também se dedicasse muito à empresa. Só que, veja, aqui tem uma situação muito diferente. Uma coisa é você ser o dono da coisa, outra coisa é você ser empregado da coisa. Então, o tipo de mobilização em relação ao trabalho é diferente. Então, nesse sentido, o que tem diferente do espírito empreendedor hoje, digamos assim, nesse capitalismo de terceiro espírito, né? Ou capitalismo tardio, enfim, várias definições possíveis, é justamente como ele demanda essa criatividade, como ele demanda o fim da regulação do trabalho, como ele demanda, inclusive, a reestruturação dos espaços produtivos. Todas as minhas entrevistas, todas não, mas pelo menos 8 delas,
as pessoas se orgulhavam muito de dizer que não tinham nunca tido carteira de trabalho, que nunca tinham tido patrão. Então, veja, isso é uma coisa muito específica em termos valorativos, né? É uma coisa diferente. Eu só Não sei se eu consigo, consegui te eu responder. só consigo pensar, por exemplo, trazendo a discussão para hoje mesmo, né? Para, por exemplo, esses trabalhadores de aplicativo, né? Muitos deles a gente vê, inclusive na mídia e tal, eles batem no peito para dizer que não são trabalhadores, que eles não estão buscando, por exemplo, um registro da carteira de trabalho, ou os direitos inerentes à relação de trabalho, relação de emprego, porque eles são empreendedores, né? Eles são Uhum. empreendedores com a força, só tem a força de trabalho deles, mas são empreendedores. Então é um discurso que, na tua visão, está muito associado hoje à ideia de desregulamentação mesmo, né? De É, maneira que essa, o próprio sujeito que desempenha um trabalho, um papel social, que no passado é inequivocamente o papel de um operário, de um trabalhador, ele nega a sua própria condição, né? É algo que é muito assim, é paradoxal, né? Assim, é algo que me causa particularmente perplexidade, né? Você vê uma pessoa que tem um rol de direitos que ela poderia reivindicar, e ela diz: eu não quero isso, porque eu não sou isso. uhum. Eu sou outra coisa, eu não tenho patrão, né? É algo que, É, assim, Pode, por favor. não, e esse exemplo do pessoal que trabalha com aplicativo, ele é interessante, porque especialmente os carros, né, os carros particulares, você vê já muita pesquisa já dá conta disso, que o perfil é gente que perdeu o emprego, gente que faliu, tem muita gente que estava devendo muito, tem muita gente que depois começou a ver esse pessoal que quer completar a renda, depois veio um pessoal que queria, sei lá, juntar dinheiro para fazer alguma coisa. Então, veja, são pessoas que ou a regulação do trabalho deixou de existir, ou de fato ela nunca existiu. Então, é algo que está muito associado hoje a esses valores, né? Isso não existiria, digamos assim, a gente pode dizer, se esses valores não fossem compartilhados em algum grau, se não, por a gente como um todo, né? Pelas pessoas como um todo. Agora, o contra-exemplo disso é que recentemente, sobretudo agora, nesse período de pandemia, você já vê muitas pessoas de aplicativo querendo direitos, Sim, né? sim, exatamente, exatamente, Justamente exatamente. porque realmente se viu concretamente que a situação de trabalho é muito precária. Se a gente for parar para pensar, a condição de trabalho é precária. Então, você já vê o começo, digamos, pelo menos um arranhamento dessa noção. Agora, só para Bruno, você vai falando mais, tu avisa. Não, fica à vontade. Só para continuar nessa ideia de transformação desse valor, provavelmente hoje a gente já vê uma outra mudança nessa ideia de empreendedorismo, que é quando o perfil empreendedor começa a virar um perfil investidor. Então, Sim, hoje, essa discussão sobre investir o dinheiro, investir, sei lá, em tesouro direto, entrar na bolsa de valores, isso já é uma discussão que já começa a se generalizar, ou não se generalizar, mas tipo, já começa a se ampliar e não deixa de ser um desdobramento lógico desse conjunto de valores relacionados ao empreendedorismo, com uma vantagem. No empreendedorismo, por exemplo, pensando no caso brasileiro, um funcionário público não podia ter um CNPJ, não pode ter um CNPJ relacionado ao seu CPF. Quando você vai para o investidor, um funcionário público pode investir. E pode investir muito bem. Então, veja, você já é um deslocamento que tende a generalizar as possibilidades de prática relacionadas a esse valor, né? A gente já começa a ver a transformação do próprio valor. agora que a gente falou de funcionalismo, eu queria fazer só um intervalo assim, um parênteses, para fazer a pergunta que eu mais quero lhe fazer, né? Que eu estava aguardando para o final, mas eu vou antecipar para a gente poder ter um tempinho para discutir talvez um pouco mais sobre isso. O papo está tão bom, né? Você hoje, Aloysio, você no seu doutorado, né? Você é doutorando em Ciências Sociais pela UFPE, você pesquisa digamos assim, um segmento, um público que é totalmente diferente do empreendedor, né? Você pesquisa os procuradores da República do Ministério Público Federal, né? E assim, a mim parece, quando eu lhe conheci como pesquisador do Ministério Público, né?
quando eu soube que você precisava de empreendedorismo, pô, rapaz, o cara fez uma guinada, assim, ele saiu do reino da autonomia privada, né, enfim, para, assim, uma das carreiras de elite da burocracia estatal, né, muito ciosa das suas prerrogativas, muito ciosa dos seus benefícios, né, e eu queria que você falasse um pouquinho desse objeto. Em que medida ele dialoga? Qual é o legado dessa tua pesquisa do empreendedorismo na tua pesquisa atual? Assim, tem algum ponto de contato? Você chegou a mencionar que encontrou velhos fantasmas com outras máscaras, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu fiquei curioso. Uhum. É assim, Bruno. Quem me conhece, as pessoas que me conhecem, sabem que minha capacidade de foco em um tema, ela é muito precária, né? Então, eu sou uma pessoa muito, eu me interesso por muitas coisas. Antes de responder essa pergunta, só para ter ideia de como eu cheguei até aqui. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre quadrinhos. Meu Nossa. mestrado foi sobre empreendedorismo. E meu doutorado agora está sendo sobre Ministério Público Federal. Eu acho que foram três coisas que me aproximaram do Ministério Público Federal. A primeira delas, obviamente, foi uma questão de conjuntura. Em 2014, o Ministério Público Federal despontou, mais do que inclusive na época do mensalão, dessas coisas todas, como um grande agente, digamos, político-jurídico da conjuntura brasileira. Assim. Ele despontou, ele apareceu para a gente. A gente começou a saber, a gente que eu falo, as pessoas em geral, né? A gente começou a saber quem era o Procurador-Geral da República, quem era o procurador responsável por determinada área, começou a ter uma explosão, quantitativamente começou a ter mais entrevistas de procuradores federais nos jornais. Eu acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, e é onde entra o fantasma, é que a discussão sobre o empreendedorismo me gerou um questionamento sobre as pessoas que empreendem não necessariamente tratam o seu empreendimento como uma profissão. A ideia de profissão não aparece, ou pelo menos não aparece de forma discursiva, né? As pessoas ninguém narrou para mim que a profissão dela era empreendedor. Não, empreendedor era uma categoria à parte. E aí me veio a questão, e como é que a gente pode pensar isso em termos profissionais? Como levantar uma questão sobre profissão e sobre profissionalização que tenha esse mesmo mote, essa relação entre valores e prática? E isso me levou para uma discussão sobre a profissão de procuradoria dentro do Ministério Público Federal. Como um procurador da República, e aqui eu estou lidando com um procurador da República, né? Eu estou fazendo uma categoria, digamos assim, bem genérica mesmo, como um procurador da República relaciona os valores que ele tem, os valores da instituição na sua prática. Ou pelo menos, como ele narra essa relação valorativa. E o terceiro motivo é que, quando eu entrei para o doutorado, eu entrei com um projeto teórico, né? Enfim, eu queria, como foi no final do mestrado, eu não tava lá pessoa muito criativa para fazer um projeto. Então eu peguei todas as minhas anotações e queria fazer um projeto sobre Antônio Negri, sobre as discussões dele sobre direito. Então eu meio que me aproximei do direito por conta disso. E aí eu juntei essa aproximação do direito, a discussão sobre profissão e a conjuntura de 2014 e me veio o Ministério Público. Agora veja, eu falando sobre isso agora parece um caminho super simples, foi super tranquilo. Para eu chegar onde eu estou hoje foi, nossa, o problema de você mudar de tema com uma certa frequência é que você acaba tendo que estudar um campo novo o tempo todo, né? Então, eu não sabia nada sobre direito, eu não sabia nada sobre o Ministério Público e eu não sabia nada sobre sociologia das profissões. Então, os 2 primeiros anos do doutorado foi esse encasulamento para me apropriar dessas discussões todas. Então, digamos assim. E aí, estudando sobre o Ministério Público, e aí você vai saber muito bem como essa discussão é cara da formação do Ministério Público, me aparecem 2 conceitos fundamentais. Independência e autonomia. Independência da carreira em relação a outras carreiras e autonomia da instituição em relação a outras instituições. Aí eu, pingo. Essas palavras não são palavras colocadas aleatoriamente, né?
quando a gente fala em independência e autonomia, a gente está falando de relações distintas com a ideia de sujeito. E relações distintas com a ideia de coletivização desse sujeito. Então, foi... Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, porque, sem querer, fez todo sentido o que eu estava fazendo, sabe? Quando eu... Em determinada parte do teu livro, né, você cita um autor que agora não vai me escapar, você vai me dizer, que ele associa a ideia de empreendedorismo, de alguma forma, com uma noção de heroísmo, né? O sujeito que empreende, ele se vê, de alguma forma, como um herói, um cara que assume riscos, ele, como é que se diz, ele enfrenta desafios, ele, como é que se diz, às vezes se sacrifica em prol de um objetivo, digamos assim, que ele considera maior, seja um objetivo, digamos assim, associado mais especificamente ao progresso individual dele, ou um objetivo que ele projete para o bem comum, digamos assim. Essa noção de, digamos assim, de atividade profissional, atividade funcional, aquilo que você faz para viver, dentro dessa perspectiva de saga do herói, é um ponto de contato que você tem encontrado entre esses dois campos, porque eu fiquei pensando nisso, né? Porque a gente vê muito dentro do Ministério Público esse discurso de que, olha, é uma vocação, eu faço isso porque eu quero, como é que se diz, eu quero entregar para a sociedade uma sociedade melhor, um mundo melhor. Então, assim, você consegue identificar algum ponto de diálogo nisso, ou sou eu que estou viajando aqui? Bruno, veja, eu vou fazer aquela resposta meio cínica, né? Sim e não. Sim e não. Primeiro, essa ideia de indivíduo herói está relacionada a um autor francês chamado Alain Ramberg, com o nome O Culto da Performance, né? O Culto da Performance, que é uma pesquisa que ele fez na França, enfim. Que aí é engraçado porque toda estratégia discursiva, todas as analogias dessa ideia de empreendedorismo estão associadas a uma retórica de luta, de vitória, de guerra, enfim, coisas que demandam um extremo esforço individual. Quando a gente vai ver isso, digamos, no Ministério Público Federal, a gente tem duas formas de ver isso concretamente. A primeira forma dela é no concurso. Muitas pessoas que eu entrevistei, o concurso é algo, digamos assim, é um ponto de contato desse heroísmo, assim, sabe? A ideia de que o concurso é muito difícil, de que as pessoas precisavam trabalhar e estudar, de que a carreira dependia, digamos, as pessoas já estavam estáveis, mas que queriam entrar no Ministério Público Federal. Então, eu tenho entrevistas de gente que dizia que estudava, sei lá, de noite, quando chegava em casa, virava à noite para trabalhar no outro dia, enfim. Esse é um ponto. O segundo ponto é conjuntural. É onde a gente vê quando, de fato, essa grande projeção que o Ministério Público ganhou, você vê muitas pessoas mobilizando uma retórica heróica nas suas falas, né? E uma coisa que me entreteu nesses últimos 2 anos foi acompanhar twitters de procuradores da República. Alguns deles. E nesses twitters é que a gente vê um pouco disso, assim, dessa narrativa heróica, dessa narrativa do... E veja, é um tipo de heroísmo que é uma ideia de superioridade moral mesmo, sabe? Como se aquela prática, ela fosse moralmente superior a outras. E isso implica, por conta da natureza da instituição Ministério Público, isso implica em várias coisas. Uma delas é o aumento de 2016 para cá, isso a partir daqueles manuais do CNMP, né, do retrato do Ministério Público, é o aumento dos conflitos entre Ministério Público Federal e gestão pública. Então, tipo, é como se o Ministério Público Federal fosse moralmente superior à gestão pública. E isso implica, enfim, isso já geram vários problemas, né? Mas quando a gente vai ver os tipos de conflito, você vê que tem coisas absolutamente muito estranhas, necessárias, algumas delas exageros, algumas delas, enfim,
uma série de coisas que só pegando individualmente digamos, esses pontos de atrito é que a gente conseguiria descrever melhor. Mas isso chama muito a atenção. Essa narrativa heróica é como as pessoas da instituição abarcaram para si essas narrativas heróicas. A gente não precisa dar nome aqui, mas quando a gente está conversando, provavelmente as pessoas já sabem quem é, onde está, o que fez, e isso aparece. Sem dúvida. Por exemplo, quando há alguns trechos das entrevistas que você trabalha em que pelo menos uns dois entrevistados falam assim, que o que falta para o Brasil é empreendedorismo, né? As pessoas precisam, como é que se diz, se colocar mais à prova para ter fruto do trabalho duro, né? E de alguma forma se trata de um discurso também que envolve uma certa superioridade moral, né? Ou seja, as escolhas que eu adoto, os valores que eu prezo, eles na verdade deveriam ser universalizados. De alguma forma, eu fico pensando que por isso que eu pensei que talvez haja um ponto de contato. E quando você falou independência e autonomia, né? Aí eu digo, ó, eu acho que foi aí que ele. Pô, então eu tenho como fazer uma ponte aqui. Eu queria aproveitar, Aloysio, a tua presença aqui para assim, falar um pouquinho de método, cara. Assim, porque o teu trabalho, assim, eu vou lhe confessar que eu nunca vi um escritor, né, um pesquisador tão preocupado e tão cuidadoso em explicar para o leitor, o cara que está lendo, como foi que ele construiu o método, expor de forma clara as limitações que ele enxerga no método, né? E passo a passo, assim, é quase um trabalho dentro do trabalho, assim, um negócio assim que eu achei extraordinário, assim, de verdade. E assim, eu queria que você falasse assim, como é que você concebeu essa tua pesquisa sobre empreendedorismo, né, e essa agora também sobre o Ministério Público, do ponto de vista metodológico, né? Assim, porque você tem um estilo de, digamos assim, de estruturação do método muito focado, por exemplo, na questão da subjetividade, da entrevista, né? E eu queria saber como é que você concebeu isso, assim, como é que você construiu essa metodologia, né? Assim, os principais desafios, assim, as coisas que mais, assim, digamos assim, te fizeram perder o sono ou te deixaram preocupado, né? Nesse período, assim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se você puder. Assim, estão dizendo aqui que você é o rei da metodologia, viu? Eu concordo. Eu queria dizer que eu concordo. Assim, eu confesso que eu gosto muito de metodologia. Né? Nesse sentido, eu não tenho nem como negar. Eu gosto muito de discutir método no sentido prático de execução da técnica, né? Mas também metodologia num sentido mais amplo. Eu gosto muito dessa discussão, porque eu acho que é onde a gente, como ciências humanas, a gente pode, e eu falo especificamente das ciências sociais, mas a gente pode aplicar isso a qualquer outra ciência humana, na discussão metodológica quando a gente recupera a nossa noção de rigor, sabe? O rigor nosso não está no rigor do resultado, como nas ciências duras ou nas ciências da natureza. O nosso rigor está justamente no rigor metodológico. Método, ele também é um problema de pesquisa. E é importante que a gente enfrente o método como um problema de pesquisa. Massa. Desde a revisão de literatura até a discussão sobre a técnica. Tanto que, para mim, por exemplo, uma boa metodologia, ela localiza a entrevista como técnica, ela localiza a discussão metodológica sobre entrevista e ela localiza a entrevista dentro do referencial teórico que você está trabalhando. Então, não é simplesmente dizer que você vai fazer entrevista, que a gente faz entrevista, mas é dizer que essa entrevista ela é uma estratégia de investigação que implica determinado passo a passo. Então, dito isso, primeiro eu pensei a metodologia muito relacionada ao passo a passo da pesquisa, né? Eu precisei estudar sobre empreendedorismo, eu precisei ler, veja, isso eu digo a todo mundo, e meu orientador sempre repete. Muito do material empírico que a gente trabalha não precisa entrar no trabalho final. Porque parte desse material empírico, ele é justamente o processo de você se apropriar de um determinado tema. E aqui, metodologicamente, eu devo muito a discussões do grupo de estudo que eu faço parte, da UFPR, do GETS, liderado pela professora Cynthia Hamlin,
que foi onde eu pude discutir de forma um pouco mais direta esses debates metodológicos, assim, essa relação entre a discussão metodológica e a técnica de pesquisa. E isso é o meu orientador também, né? Que também é outro viciado em método. Tenho... Um dia a gente vai lançar um livro de memória sobre as discussões de método que a gente teve. Tem uma passagem, acho que no primeiro capítulo do teu livro, que você cita Vandenberg, que diz assim, que toda boa pesquisa empírica pressupõe um sólido trabalho em teoria e filosofia. Isso é um negócio que eu marquei, né? Eu estava lendo no Kindle, né? Marquei, né? Depois eu vou perguntar a ele. Porque, assim, a impressão que eu tenho como, digamos assim, um pesquisador do âmbito do direito, eu posso estar falando besteira, mas, assim, a impressão que eu tenho é que, assim, por exemplo, quando a gente vai para a ciência política, o mainstream hoje, por exemplo, é pensar que a teoria ela depende, digamos assim, previamente de uma base empírica. Ou seja, você vai produzir a teoria a partir do que você achar antes, né? E aí você meio que propõe o seguinte, digo, ó, tudo bem, você vai produzir teoria depois que você achar, mas para você achar, para você fazer a pesquisa, você precisa ter um arcabouço teórico sólido, né, para você poder escolher o seu objeto, desenhar o seu método. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se for possível. Assim, Bruno. Veja, deixa eu só me defender antes, né? Eu não sou uma boa pessoa para falar sobre rigor metodológico em ciência política, porque Não, eu tenho lá os meus eu citei só assim, a título de exemplo. Só porque eu não, conheço um eu pouquinho mais. só tô aproveitando a oportunidade para dar aquela defendida. Porque o que eu acho o seguinte, é que eu concordo exatamente com o que você falou. A discussão teórica, ela tem que fazer sentido para o campo empírico. Mas, tipo, a gente precisa da teoria para analisar um determinado campo empírico. Então, nesse sentido, o campo empírico que vai demandar uma determinada discussão teórica. Mas, isso é muito importante, não significa dizer que a discussão empírica não esteja sujeita a uma discussão teórica também. Porque, por exemplo, isso eu escutei em um congresso, foi até um congresso da Abrage, eu acho. Uma fala de um palestrante, eu vou me lembrar exatamente qual é. Ele vai dizer que, ele é um sociólogo, a gente tá, é muito difícil fazer uma discussão teórica com determinadas noções, porque as pessoas demandam uma discussão sobre autonomia, as pessoas se colocam como pessoas criativas, enfim, como é o nome da palavra? Esqueci agora. Proativas, essas coisas. Mas veja, isso para reivindicar uma discussão, para reivindicar a pesquisa empírica. Só que autonomia, proatividade e tudo relacionado a isso são noções teóricas. Dependem de definições teóricas. Então, esse sólido trabalho em teoria é justamente um sólido trabalho na clareza e na discussão sobre essas definições. Eu não posso dizer, minha pesquisa vai ser focada no indivíduo se eu não tiver minimamente uma discussão sobre o que é o indivíduo. Mesmo que essa discussão seja para dizer, as teorias do indivíduo estão equivocadas. Mas a discussão empírica, a pesquisa empírica, ela não dispensa uma discussão teórica. Não, pelo menos se a gente estiver fazendo discussão analítica, né? Se a gente quiser analisar um fenômeno. Se a gente quiser só descrever os fenômenos, beleza. Enfim, embora seja meio tosco, mas a gente pode não discutir teoria. Mas se a gente quiser analisar mesmo, a gente precisa de uma discussão teórica. Tanto na parte das noções empíricas, como na parte da teoria propriamente dita, da nossa lente teórica, né? Ficou claro? Ficou sim. Eu queria te perguntar sobre a entrevista, né? Você utiliza, creio que, utilizou no mestrado, mas creio que também utiliza no doutorado, a entrevista como um método privilegiado para pensar as narrativas e a reflexividade dos sujeitos que você, enfim, em relação a determinados temas, né? Quando você desenhou sua pesquisa de mestrado, você conta que pensava em fazer 20 entrevistas. Depois você realizou 9 e considerou o suficiente. Não, até explica, justifica porque considerou o suficiente. Para quem não tem o hábito de pesquisa de campo, por exemplo, eu que sou do direito, eu sempre penso que, por exemplo, fazer entrevista com dezenas de pessoas, assim, para você ter um material suficiente para poder trabalhar.
E você fez com 9 e fez uma dissertação maravilhosa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A importância da entrevista como método para o seu objeto de pesquisa, né? E assim, os desafios e as dificuldades que envolve a escolha desse método. Uhum. Assim, eu vou começar dessa parte para depois a gente chegar. Porque essa resposta, essa pergunta, por que novas entrevistas, ela tem uma resposta mais, digamos assim, mais virtuosa, mas eu também tenho uma resposta meio triste. Uhum. Então eu vou começar logo o porquê da entrevista, né? Eu penso na entrevista, e eu usei um tipo específico de entrevista que se chama entrevista cognitiva, que é de um autor francês, desenvolvido por um autor francês chamado Jean-Claude Kaufmann, que é a ideia de que para a gente entender como as pessoas mobilizam valores nas suas práticas, a gente precisa escutar como essas pessoas narram as suas práticas. Como aquele momento, como em determinado momento, quando a gente para pensar sobre o que a gente faz, a gente consegue consegue construir uma narrativa sobre o que a gente faz. Por exemplo, cotidianamente, eu não penso em por que eu dou aula, em o porquê de eu escolher ser professor. Isso faz parte da minha prática. Mas a partir do momento que eu paro para pensar sobre isso e para falar para as pessoas sobre isso, eu mobilizo um sentido de reflexividade que vai me poder desenvolver, vai me possibilitar desenvolver uma narrativa sobre a minha prática. Então, nesse sentido, a entrevista serve para isso. A entrevista, ela é um momento fictício, né? Tipo, a gente não dá entrevista, a gente não para dar entrevista, digamos assim, no nosso cotidiano. Então, assumindo esse elemento, esse momento fictício, esse momento, digamos, não fictício no sentido de que tudo aquilo ali é uma mentira ou coisa do tipo, mas fictício no sentido de que aquilo ali é um fato social diferente. É um fato social, digamos assim, talvez até fato social não seja uma boa palavra, mas aquilo ali é um momento diferente do nosso cotidiano. Então, a partir do momento que eu paro para falar a outra pessoa sobre o que eu faço, eu começo a construir uma narrativa sobre isso. Então, é por isso que a entrevista, no lugar de eu observar as práticas, eu estou observando as narrativas das pessoas sobre as práticas. E isso me dá uma série de coisas uma série de possibilidades analíticas que eu não teria com outro método, pelo menos relacionado a esse objeto de pesquisa. E aqui é muito importante dizer, método sim, ele é derivado completamente do nosso objeto de pesquisa, do nosso problema de pesquisa, né? Não existe melhor método, existe melhor método que vai me ajudar a resolver um determinado problema. Não existe. Isso é muito importante. E aí, voltando à quantidade das entrevistas, tem uma coisa quando a gente faz entrevista que é o seguinte: a entrevista é sobretudo diversidade, né? Quanto mais respostas diferentes a gente tiver, melhor essas entrevistas estão indo. Então, quando dá para a 7ª entrevista que eu fiz, a 7ª para a 8ª entrevista, elas são entrevistas muito parecidas. Assim. Elas começaram a lidar com temas que eu já tinha aparecido para mim. Então, meio que começou a aparecer para mim o sentido de esgotamento. Com esse roteiro, com as pesquisas, com as entrevistas que eu tenho, eu já meio que estou esgotando os assuntos que eu posso lidar a partir desse problema. Agora, essa é a resposta virtuosa. A resposta triste é porque entrevista é loteria, né? Eu mandei 25 convites, recebi 15 respostas e só consegui fazer 9 entrevistas. Entendi. Então, meio que entrevista, a gente tem que estar um pouco sensível a isso, né? Entrevista depende da disponibilidade de outras pessoas. Quanto mais difícil o acesso a determinadas pessoas, mais difícil serão aquelas entrevistas. Então, é um pouco desse, digamos, é um jogo de sensibilidade analítica para saber quando esgotou e possibilidade de realização. Possibilidade também fática mesmo, né? Você não vai forçar a pessoa a ser entrevistada, né? Exatamente. Por exemplo, eu tinha 1 ano para realizar essas entrevistas. Então, eu precisava fechar esse campo em algum momento. Entendi. Agora, no doutorado, quando eu comecei a fazer as entrevistas 2 anos atrás, eu tinha uma quantidade maior de tempo. Então, eu poderia esperar a resposta
tem entrevista que eu fiz que agora do doutorado, que eu entrei em contato 3, 4 vezes para poder marcar a entrevista. Entendi. Enfim, mas o bom também é que agora a pandemia bloqueou tudo, né? Então eu tenho que fechar com o que eu tenho agora. No Enfim, doutorado, você fechou com quantas entrevistas? Só curiosidade. Bruno, a ideia inicial era fechar com 12, 12. porque as entrevistas estão muito grandes, né? E transcrever entrevista é um inferno, né? A gente sabe que transcrever entrevista Imagina. é um inferno. E só que eu acho que eu realizei, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que eu realizei 9. Não, E né? provavelmente eu vou fechar com os 9 também. Entendi. Luiz, o nosso tempo está quase encerrando, mas eu queria desde já te agradecer imensamente por esse papo ótimo, sabe? Sempre falar com você é sempre uma oportunidade de tentar aprender, viu? Muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Eu espero já estar desde já convocado. A professora Flávia me falou para quando você lançar seu doutorado, voltar aqui para a gente conversar especificamente sobre Ministério Público, né? Eu queria aproveitar que eu tinha tanta coisa para te perguntar em tão pouco tempo, que eu vou fazer uma pergunta, aí você responde e já faz suas considerações, certo? É o seguinte, eu lendo o teu trabalho, tuas entrevistas, eu só fiquei pensando assim, fiquei pensando uma coisa, assim, as narrativas dos 9 entrevistados, todas elas tangenciam de forma talvez mais concreta a questão do sucesso. Alguns já atingiram o Uhum, sucesso, outros estão em vias de atingir. E sempre que eu penso em empreendedorismo, em empresariado, eu penso muito no lado oposto. Para que, por exemplo, para cada pessoa que uhum, obtém o êxito, você tem outras, muitas que não obtêm, né? Assim, muitas empresas uhum. fecham, muitos empreendedores fracassam. Aí eu queria que você falasse isso. Esse componente, o fracasso, que você não explora na pesquisa, você não, você acha que é relevante para reflexões futuras sobre a questão do empreendedorismo brasileiro? Né? Eu queria que você me respondesse isso e fizesse suas considerações, viu? E te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Fica à vontade, o tempo é seu. Ah, obrigado, Bruno. Eu queria agradecer de novo, enfim, por vocês terem me chamado, por a gente estar conversando sobre isso, por ter me feito revisitar o trabalho, né? Afinal de contas, quando a gente termina uma dissertação ou doutorado, a gente meio que liga o botãozinho de eu não quero mais saber desse trabalho por um bom tempo. Então, foi importante revisitar e refletir sobre isso. E espero voltar para a gente conversar sobre o Ministério Público Com e certeza. acompanhar as atividades de justiça política, né? Porque Sim, agora a gente tem pontes muito grandes de interlocução, a gente sim, com conversa certeza. sobre um monte de coisa o tempo todo, enfim, isso para mim tem sido muito enriquecedor. Eu também tenho aprendido muito com vocês, com o Flávio, com você, e tem sido fundamental para mim. É onde eu consigo discutir a tese de forma, digamos assim, leve, né? A gente começa com um problema super pesado e termina contando piada, assim, que é como tem que ser Tem que rir, no né? Do Brasil de jeito que hoje, vai o Brasil e o no, Ministério Público tem que rir, no senão a Brasil gente de hoje em dia. enlouquece. E sobre a pergunta, para também não ser muito. Temos 1 minuto e meio para encerrar lá. Pronto. O fracasso ele aparece como consequência do sucesso. O sucesso é o valor ideal. Se a pessoa fracassa, mas pelo menos tenta, ela pelo menos se sente realizada por tentar. O problema é que a gente vai ver que, quantitativamente, muito mais, a imensa maioria das pessoas tenta e fracassa do que necessariamente tenta e acontece o sucesso. E esse sucesso ele é permeado por outras coisas, sei lá, por origem familiar, por possibilidades, enfim, por uma série de outras coisas Entendi. que permeiam o sucesso. Mas o sucesso é o valor ideal. Se ele é atingido ou não, não importa. Para as pessoas, o mais importante é tentar atingir esse sucesso. Isso, óbvio, Entendi. gera várias consequências que a gente poderia passar horas conversando sobre. Aloysio, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer muito a todo mundo que assistiu. Tem um fã-clube do Aloysio aqui, várias pessoas aqui elogiando. Muito bom ouvir esse sociólogo maravilhoso. Isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, que comentou, viu? A entrevista vai ficar gravada no nosso IGTV e fiquem ligados para as próximas lives. A gente vai continuar lançando livros, convidando pesquisadores para que possam ter espaço aqui para a gente poder conversar. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Aloysio, um grande abraço, cara. Valeu, Valeu. boa noite. Tchau, pessoal.